Vamos falar então sobre do quinto mandamento da lei de Deus, que nos proíbe o quinto mandamento não matar. O quinto mandamento não matar proíbe dar a morte ao próximo, bater nele ou feri-lo, ou causar qualquer outro dano ao seu corpo, por nós ou por meio de outrem. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Nesse mandamento, Deus proíbe ainda ao homem dar morte a si mesmo, isso é o suicídio. Existe uma coisa assim muito popular, né, que antigamente as pessoas falam, né? O que? Eu vou preso, eu não matei, eu não roubei. Mas é tudo muito simples, né? Assim, tudo muito simplório. Eu não matei, não acabei com a vida da pessoa, mas existem formas e formas de fazer isso. Existe inclusive a tentativa de assassinato, que é crime. A pessoa tentou, ela não matou, mas ela tentou, não tentou? E é crime diante aí, na lei dos homens, mas também é crime diante de Deus. A não ser que seja especificamente por, assim, autodefesa, por questão de defesa. O próprio Catecismo Amarelo nos ensina que, assim, muitas vezes você vai ser obrigado a se defender e defender as outras pessoas que estão em volta de você. Então, um pai de família entra em 2 ladrões na casa e ele não faz nada e simplesmente deixa que façam tudo e mais alguma coisa com a família inteira, simplesmente porque ele não quer ferir o quinto mandamento. Ele está errado, ele está sendo omisso, não tem nada a ver, aprendeu errado. A verdade é assim, é preciso sim se defender, nós temos esse direito constitucional, nós temos esse direito perante Deus também. O que não pode é você realmente ir para cima de uma pessoa, por uma discussão, por uma coisa não tá, né, uma coisa assim menor, e você então ir realmente para cima da pessoa para feri-lo com intenção de matar ou ferindo o seu corpo, né, a moral da pessoa também, né, porque é uma forma muito boa de matar a pessoa. Eu, por exemplo, estou sendo morto aos poucos na sociedade brasileira. Porque é assim, para muita gente eu já estou morto, porque não quer me ouvir de tanto que essa gente do clero desce a lenha em mim, direta ou indiretamente, porque tem os do clero que chegam abertamente e falam, e tem aqueles que instruem aí os seus pupilos aí amestrados ali das pastorais, para fazer aquelas fofocas, né, justamente aí com, olha, você sabia, fala disso, pessoal aí, que esse professor Emílio, não fala que foi eu que falei, mas o professor Emílio aí, e eu já passei por isso, continuo passando, mas houve uma campanha muito séria na época do Missal, para que não ouvissem o professor Emílio, não assistissem o professor Emílio. Não adianta, né, tiveram que censurar depois o canal, lá via YouTube mesmo, porque, na verdade, as pessoas querem ouvir, elas querem saber, e elas veem quem está falando a verdade. Então, é aquela questão, é assim que funciona, né? É um assassinato também, assassinato de reputação. Porque a pessoa que está viva, o que ela tem, senão o bom nome dela? Aí vão e assassinam o bom nome da pessoa, falam um monte, mas criticam, criam, mentem, inventam aos montes, né? Teve um deputado aí da campanha de um dos presidenciáveis aí que ele estava dando curso na internet, foi até escândalo, como você mentir sem você falar mal do candidato oposto, sem você tomar processo. E essas técnicas eles conhecem bem e isso foi usado bastante contra mim, contra o Papa Bento XVI. Então, aí a gente já nem fala, né? Porque é assim largamente, mundialmente usado contra o Papa Bento XVI. Isso é assassinato de reputação, assassinato do nome da pessoa. Você não mata a pessoa, você mata a reputação dela. Ela não consegue trabalhar, não consegue fazer a missão dela. Pega o caso do Olavo de Carvalho, eles chegaram ao ponto de os lugares que ele vendia os cursos dele, né? Vendia curso aí e tinha lá as plataformas que recebiam dinheiro dos alunos, não pagarem mais ele, você proibido pagar e continuar recebendo dinheiro para matar a pessoa de fome. Então hoje em dia, modernamente, não é mais só te dou uma facada, te dou um tiro, te dou uma espadada na cabeça, não é mais. Hoje em dia tem outras formas mais sofisticadas que essa gente usa, né, para matar a pessoa. Abre um monte de processo judicial, aí teve, por exemplo, um deputado aí que ele está com 60 processos, ele já pediu, e agora ele não vai ser mais deputado, ele já pediu falência, você não tem como pagar todas as indenizações que estão querendo, pediu falência para o tribunal, não tem como pagar, acabou, para tomar o que eu tenho, não vai dar para pagar toda a indenização. E eles entram com as indenizações assim, né, trilionárias, negócio absurdo, não sei quantos milhões, né? Fala alguma coisa da gente, se a gente processar, é capaz de ganhar mirzinho só, né? Essa gente é 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Tem esses esquemas todos. E tudo isso justamente para que mate as pessoas que falem a verdade. Se não matam fisicamente de uma hora assim para outra, o sujeito levou 8 tiros e morreu,
Bom, mas tudo bem, não vamos fazer isso, que vamos fazer dele um mártir, vamos acabar com ele aos poucos de outra forma. Acaba com a moral, acaba com o nome, acaba com a pessoa aos poucos, acaba com a forma dela ganhar a vida, acaba com a pessoa, vai ficando doente, aí começa a cair nas malhas da rede aí de saúde, né, ou de doença, conforme o ponto de vista, e assim acaba com a pessoa. E eu vou sempre citar o professor Olavo de Carvalho, sempre citar, que foi assim, alvo de tudo isso, colocaram ele como se fosse guru aí do governo, coisa que ele morreu dizendo que ele nunca foi, e não teria por que dizer o contrário, né? Se fosse, dizer, sou mesmo, e vocês estão todos errados, mas ele dizia, não fui, ele não me ouve. Ainda vi uma entrevista dele, um pouco antes dele morrer, e falou, vocês falam que eu sou guru dele, se ele me ouvisse, o Brasil seria muito diferente, ele não ouve nada do que eu falo, eu nem tenho conversa com ele, eu vi uma vez ou outra só, como é que eu sou guru de uma pessoa que eu nem converso? Mas a mídia esquerdista fez isso, né? E aí então fizeram, aí tá certo que ele falava os palavrões, eles falavam demais, tal, criticava, ele falava, né? E aí também tomou uns processos por isso, mas de qualquer forma, a gente sabe que houve um cerco aí em torno dele, realmente, para chegar no final, no desfecho que nós tivemos, infelizmente. Tá certo? Então, a questão é exatamente essa, né? Nós precisamos entender que existem formas de matar e matar. A coisa hoje está mais sofisticada, não é mais como era antigamente. Antigamente era realmente na base da luta corporal. Agora, ou do assassinato aí, a pessoa dá tiro pelas costas, agora tem um jeito mais, assim, elaborado, comunista, de ser e de matar as pessoas. Mas tudo isso é pecado mortal. E a pessoa que faz esse tipo de coisa está condenada ao inferno. Ela acabou de tirar a vida da outra pessoa, mas estão todos condenados ao inferno. Quem faz isso? Então estarão aqui depois dos 3 dias de escuridão, isso é certeza. Se eu vou durar até lá, eu não sei, mas que eles depois dos 3 dias de escuridão não estarão, isso é certeza absoluta. Gente que faz esse tipo de coisa já está com os 2 pés no inferno. Recomendo realmente se arrepender muito, vir para a igreja verdadeira e fazer confissão válida aqui, porque aí fora nem é válido mais, porque se a pessoa deseja ainda um pouquinho de salvação. O que eu duvido também, porque até hoje não vi caso nenhum desse jeito, né? De conversão desse tipo, no ponto que a pessoa já se converteu ao demônio. E é o que fazem com o Papa Bento XVI também. Tem muita gente já com a marquinha do inferno aí, passaporte carimbado inferno, e não tira o carimbo de lá não. Certo? O nome já foi tirado do livro da vida, se é que um dia esteve também. Também questão do suicídio. Você não pode tirar sua vida. O pior que seja a questão, você não pode tirar sua vida. Eutanásia, eu vou lá para o hospital da Suíça, lá eu pago, eles dão uma injeção lá, eu durmo e a segunda injeção me mata, eu nem percebo. Então, tudo bem, você pode não sofrer agora para morrer, mas em compensação, você vai sofrer no inferno para sempre, porque a vida é de Deus, ele deu, só ele pode tirar. É isso que a Santa Igreja continua ensinando. Mas está lá em doença terminal, está lá na cama, só Deus pode tirar. Mas o tribunal mandou, estão todos condenados ao inferno quem votou por isso, porque na Europa agora é assim, né? A pessoa está doente lá, ligado em máquina, é claro que se for parente de político ou o próprio político influente, ninguém vai desligar a máquina, mas se é um coitado, qualquer criança, assim, inclusive, vem uma ordem do tribunal europeu naquele país, é para desligar os aparelhos, e a pessoa morre de sede, de fome, morre sem ar, asfixiada, simplesmente desliga os aparelhos. Então é assim, uma morte horrível, não tem nem o benefício de ser sedado nem nada, desligam para que a pessoa morra, porque está dando prejuízo para o Estado. Para quem gosta, para quem adora essa coisa assim romântica, né, não república, de monarquia, para quem acha muito romântico a parte de monarquia, saiba que o principal país que acontece isso direto é a Inglaterra. Começou lá. Então, essa é a questão, e vai se espalhando pelo mundo a ideia furada. Então, essa é a questão, vamos eliminar, não interessa quem são as pessoas, quem é esse rapazinho? Não é ninguém, mata e acabou, é um número a mais aqui. Como diz o Klaus Schwab, lá da Fórum Econômico Mundial, comedor inútil de feijão. Comedores inúteis. Não, inúteis para ele, mas para Deus nós somos úteis e eles não são donos do mundo, o dono é o Senhor, tem outros planos. Então a pessoa que faz isso daí e que incentiva esse tipo de política, obviamente já está no inferno. E se arrepender? Então, se arrepender a gente conversa de novo, mas para chegar nisso daí, até então estão no inferno.
Porque é pecado grave matar o próximo, porque o que mata usurpa temerariamente o direito que só Deus tem sobre a vida do homem, porque destrói a segurança da sociedade humana e porque tira ao próximo a vida, que é o maior bem natural que ele tem nesse mundo. A vida é justamente assim sagrada, a vida o Senhor nos dá para que a gente se converta, para que a gente então possa trilhar o caminho de Deus nesse mundo e então merecer a salvação no final. Possa caminhar para Ele com todos os defeitos, pecados que nós temos, tudo mais, doenças, enfim, mas Ele faz isso para que a gente possa então se aprimorar, até muitas vezes através das próprias doenças que a gente tem, e então se aproximar mais de Deus com o objetivo da salvação. O plano de Deus é esse, o do demônio não. O demônio é outro. Se a pessoa ia viver, vamos lá, 90 anos e matam com 30, ótimo, ela não deu tempo de se converter ainda, o suficiente, beleza, ela vai então para onde? Bom, quem matou com certeza vai para o inferno. E o demônio está mais querendo que as pessoas se suicidem mesmo, façam todas essas coisas que eu acabei de falar, para que realmente vá mais gente para o inferno. Mais gente aí fazendo errado e mais gente indo para o inferno. Imagina então aquela família que consente que se desligue os aparelhos de uma pessoa que está indo em aparelhos ligada ou em coma. Quantas vezes eu não vi depoimentos da pessoa que estava em coma, ela está em coma, ela não vê nada, ela está ouvindo, ela pode não estar sentindo dor, mas ela está ouvindo, ela está ouvindo, ela não consegue abrir a boca, ela não consegue. Imagina você deitado numa mesa de hospital lá, né, na UTI lá, ou no quarto, enfim, ligado num monte de aparelho, aquele aparelhinho irritante, pi, mostrando que você está vivo ainda, e aí começa o médico ali, junto os familiares em torno de você, da sua cama, e começa a dizer que você não tem mais expectativa de vida, não tem mais salvação, você está numa vida vegetativa, não tem mais o que fazer, a não ser desligar os aparelhos, é a única coisa que tem para fazer, porque você não vai voltar mais, e você lá escutando tudo. Quantas pessoas já não narraram essa péssima experiência? Querendo gritar, querendo levantar, e parou, eu tô aqui, karma, né? Mas a pessoa não pode fazer isso porque não tem condição física para isso. Mas está ouvindo, está vendo tudo que o pessoal está falando ali, que não tem mais condição, que não isso, que não aquilo. Imagina o desespero que deve ser quando você passa por uma experiência dessa. Eu não preciso passar para imaginar assim, a coisa terrível que deve ser. Você já está no hospital, está entubado já e ainda tem gente falando lá de te matar. Certo? Então, aí tem casos, gente que ficou 20 anos entubado aí, 20 anos na UTI e depois voltou à vida. Porque o Senhor é o Senhor da história e das nossas vidas. Ele decide o que Ele faz na hora que Ele quiser. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém tem o direito de chegar lá e desligar o botãozinho, ninguém tem o direito de eutanásia, nem de aborto, nem de matar vida nenhuma. A vida vem de Deus e vai para Ele. Ele é o dono das nossas vidas. Ele nos dá e Ele nos tira. É pecado até você desejar morrer. É pecado você pedir a Deus que te mate logo. Tudo isso não pode. Você está aqui, você continua aqui, vontade de Deus. O dia que Ele for para levar você, você não precisa pedir não, Ele vai te levar mesmo. Certo? E tudo isso na confissão que eu falo, né? Aquele livrinho lá que agora tem a confissão geral. Você fazer uma confissão da vida inteira e que serve também aquele exame de consciência que tem no final do livro, explicando, né? Confissão espiritual, confissão perfeita, comunhão espiritual em detalhes, com direito canônico. Quando a pessoa chegar para você e falar assim, você não pode fazer. Fala, tá aqui, meu filho, tá aqui, lê esse livrinho para você ver, né? Fala com essa vozinha, assim, para ver se o inteligente, para não falar outra coisa, entende e para de falar abobrinha, né? Porque a Santa Igreja está autorizando. E aí no final tem aquela roteiro de confissão geral da vida inteira, com tudo quanto é pecado que eu consegui achar e pensar para colocar para vocês. Não tem todos os pecados 100%, mas já tem bastante. 100% é assim, como é que a gente vai saber todos os pecados, né? O demônio é criativo, no sentido de desobedecer a Deus, sempre está arrumando um jeito diferente. Então não é só o que está lá que é pecado, mas tem uma listona, são páginas e mais páginas que a gente não consegue ler aqui. Você vai ver lá justamente tudo isso que eu estou te falando. Vai ver isso lá, que tudo isso é pecado. Vamos lá. Haverá casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo. Opa, acabou de falar não matar e agora o catecismo vai dizer quando que é lícito tirar a vida do próximo. Durante o combate em guerra justa. Durante o combate em guerra justa. Então, guerra justa. Não essas coisas que essa gente faz aí. Vai fazer guerra contra o outro porque eu não gosto do seu candidato, quem quer tomar o poder sou eu e arma aquela guerra. Aí então já está errado, tá certo? Quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime.
Olha só que surpresa, está aqui, Catecismo de São Pio X, Catecismo Maior. Então, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime. E, finalmente, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida no momento de uma injusta agressão. Então, aí são as ordens, são as exceções da regra. Tá certo? Tirando isso, não é permitido. No 5º mandamento, proíbe também Deus fazer mal à vida espiritual do próximo. Tem gente aqui, tem uns de vocês que fazer pergunta aqui, não tem? No 5º mandamento, proíbe também Deus fazer mal à vida espiritual do próximo? Sim, Deus no 5º mandamento proíbe também fazer mal à vida do próximo com o escândalo. O que é escândalo? Escândalo é qualquer palavra, ação ou omissão que seja ocasião para os outros de cometer pecado. É pecado grave o escândalo? O escândalo é um pecado grave, porque tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção, com a perda das almas. Pois que ele dá ao próximo a morte da alma, tirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa que a vida do corpo, e porque é causa de uma multidão de pecados. Por isso Deus ameaça os escandalosos com os mais severos castigos. Queria dizer uma palavrinha aqui a mais, que é o seguinte: você falar mentira, falar mal quer falar mal, falar mentira, você calunia a pessoa. Você chega e fala, você está falando mal do Bergoglio, você está caluniando o Bergoglio. Não, estou falando a verdade. Eu não mentiria jamais. Eu vejo notícias que estão mentindo, eu olho, vou pesquisar e falo, isso aqui não é verdade. Por mais que a gente saiba o que ele está fazendo, a gente sabe que ele tomou a igreja de dentro, é um instrumento, não é ele sozinho, claro, é um grupo, um conglomerado de gente inspirada pelo demônio para fazer o que fizeram, e um trabalho de 2 séculos por baixo, mas mentir não. Falar a verdade, sim, é nossa obrigação gritar eis o lobo, como ensinou São Francisco de Sales. Mas de forma nenhuma nós podemos mentir. Não precisa mentir, porque ele já dá tanto fora, já fala tanta abobrinha, que a gente não precisa mentir. Esses dias, por exemplo, aí falando uma audiência sei lá com quem, ele disse assim, então, rezem por mim. E se alguém não sabe rezar, me mande boas energias. Piada, né? Piada, desde quando o católico manda boa energia. É o fim do mundo, né? Você vai vendo que isso aí está mostrando já, gente, olha, tudo bem, eu sou da religião de todos, tá? Olha só, quero comandar a religião de todos, aí sou euzinho mesmo, bate em mim. Tem uns planos meio malucos assim, né? Só pode, porque é uma coisa absurda. E o que é isso aí? Está pregando ecumenismo. Está dizendo para os católicos que estão ouvindo, católicos, muitos são entre aspas também, porque já estão fora da igreja e não perceberam ainda, né? E outros perceberam, sabem que não são mais igreja católica, estou aí sim, eu quero mais estar aí sim, qual o problema? Né? E aí então está dando um sinal para as pessoas que o caminho é esse, o caminho do ecumenismo, do esoterismo e por aí vai. Mandar umas energias para ele. Bomba atômica tem bastante energia, não tem não? Quando explode, mandar uma no meio do Vaticano, coitado, Papa Bento XVI está lá. Brincadeira, né? Mas assim, absurdo. Continuar. Para terminar aqui, ó. Por que no 5º mandamento Deus proíbe ao homem... Por que no 5º mandamento Deus proíbe ao homem dar morte a si mesmo, isto é, suicidar-se? Deus proíbe o suicídio porque o homem não é senhor da sua vida como não é da dos outros. A igreja, por seu lado, castiga o suicida com a privação da sepultura eclesiástica. A pessoa que se suicidou não tem a sepultura eclesiástica, não tem aí os ritos finais, não pode se rezar pela alma dela, não vai ter aí as exéquias, acabou. Ela simplesmente é excluída, ela própria se excluiu, porque afinal das contas ela não podia ter feito isso, assim como Judas fez, Judas Iscariotes fez, não podia. Tá certo? Por pior que seja o pecado, por pior que seja o drama, o arrependimento, sempre é preciso buscar então o Senhor, o arrependimento, buscar o perdão de Deus e nunca ir se desesperar e vão me matar. Isso aí é tudo coisa do demônio em cima das pessoas. Assim também como não é para ficar se riscando, se cortando, se mutilando, etc. Nada disso, porque tudo é obra do Senhor. Corpo é templo do Espírito Santo. O que nós vamos fazer contra o templo do Espírito Santo? Qual o direito nós temos? Seja lá o que for. Então, é proibido no 5º mandamento também o duelo? Sim, o 5º mandamento proíbe também o duelo, porque o duelo participa da malícia do suicídio e do homicídio. E fica excomungado todo aquele que voluntariamente tome parte de um duelo, ainda que seja como simples espectador. Foi lá para assistir o duelo lá, né? Então tá excomungado junto. Beleza, né?
Absurdo. Pensa que é o que é? Aquele showzinho de galo é proibido pela lei, né? Aquela história lá de rinha de galo, coisa horrível. É também proibido o duelo quando está excluído o perigo da morte? Sim, é também proibido esse duelo porque não só podemos matar, não só não podemos matar, mas nem sequer ferir voluntariamente a nós mesmos ou a outro. Então, nenhuma das formas. Mesmo que não chegue até, às vezes, de fato, até a morte, não pode, que vai causar ferimentos ao outro ali no duelo. Pode a defesa da honra justificar o duelo? Não, porque é falso que no duelo se repare a ofensa e porque não se pode reparar a honra com uma ação injusta, irracional e bárbara como é o duelo. Nós estamos no começo do século XX, tá? Se está falando de duelo é porque tinha, se é que por aí continua não tendo, né? De outras formas, com outros nomes e etc. Vá se saber esse mundo, né? Quanta coisa não acontece por aí. Que nos ordena o quinto mandamento? O quinto mandamento nos ordena que perdoemos nossos inimigos e queiramos bem a todos. Peraí, professor, não pera nada, não vou esperar não, porque Jesus mandou amar os inimigos, rezar por eles. Perdoar, amar e rezar por eles. Pronto, acabou. Você não consegue amar, perdoe e reze por eles. Se não consegue rezar, não consegue perdoar, reze por eles e peça ao Senhor a graça de você perdoá-los. Vem as perguntinhas do povo de Lém. Samara, tudo bem com você, Samara? Como vai você? Então, a Samara, nossa grande colaboradora aqui na paróquia, né? Nos ajuda bastante lá no grupo. Então, sim, não é para assistir essas coisas, não. Está só incentivando as pessoas. Está só incentivando a continuar lá. Gente, as pessoas saem, tem gente que sai de lá, não é só com o nariz quebrado. Tem gente que sai de lá e depois morre na sequência de tanta pancada na cabeça que tomou. O negócio é sério. Quando você está assistindo um negócio desse, você está incentivando. Está incentivando o crime. Isso é horrível. Mas que coisa terrível. Você está incentivando as pessoas, né, que você assiste, que você não assiste. Samara, tenho certeza que você não assiste. Mas para quem assiste, por favor, estamos incentivando a barbárie de um homem contra o outro. E para piorar, não é nem para a questão de lavar a honra. Por lavar a honra já não pode, agora é por dinheiro. Muito bem. Que nos ordena o quinto, já falei. Por último, que deve fazer quem prejudicou o próximo na vida do corpo ou na da alma. Quem prejudicou o próximo não basta que se confesse, mas deve também reparar o mal que fez, compensando o próximo dos danos que lhe causou, retratando-se dos erros que lhe ensinou e dando-lhe bom exemplo. Então não basta simplesmente vim, confessei, soquei a cara do lerdo lá na esquina, depois vim aqui, confessei, tudo bem, confessei. Não, é assim não é nem para arrumar briga na rua, quanto mais um negócio desse. Vai ter que voltar lá, se desculpar, pedir e reparar os danos. Quebrou o nariz do indivíduo, então vai pagar o médico, vai pagar os danos que você causou. Então, meus irmãos, assim, a igreja, acabou aqui, ó. A igreja é muito justa. Justamente se você causou o prejuízo, nós falamos isso aqui na hora da confissão, não é isso? Se você causou prejuízo a alguém, você vai ter que compensá-lo. Vai ter que realmente compensar o prejuízo que você deu. Certo? Então é isso, meus irmãos. A lei de Deus é essa e é o melhor para a gente seguir.